Shine bright like a diamond. O Pode Estar está no ar, na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Gente, eu tô em Belém do Pará, com essas mulheres maravilhosas aqui, do Papo de Onça. Elas têm um canal de TV e falam sobre empreendedorismo, elas vão se apresentar. E olha só, eu sempre falo pra vocês, eu trago pessoas que brilham e enchem o mundo de luz aqui no Pode Estar. Sejam muito bem-vindas! Tchau, 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 estamos brilhando na TV Farroupilha agora. Nós nascemos pra brilhar na nossa cidade. Eu e minha amiga Thiaga. Somos nós. Hoje a gente tá falando de empreendedorismo, tocar, começa avacalhando, né? Qualquer dia que a gente tá na televisão. O que o povo de Farroupilha vai pensar da E a gente? gente não consegue da Amazônia. E vocês têm que conhecer e se inscrever no Papo de Onça, que a gente leva histórias de sucesso de empreendedores aqui do nosso estado. Mas quando a gente tem a oportunidade de entrevistar pessoas de fora, A gente também entrevista. E somos entrevistadas, né? Com certeza. isso aí. Inclusive, a gente já entrevistou a Alice Salazar, que é de lá também, né? É do Sul. Alice Salazar. A blogueira. Então aí, já vão contar um pouquinho como é que elas acabaram parando nesse Papo de Onça. E olha só, sem querer, foi pura conexão mesmo, sincronia. Olha aqui, ó, vim com uma onça. Ah, ela tá aí inventando história, foi pra homenagear a gente. pra ver como a gente tá em sincronia, Mas hein? olha só, mas tem essas conexões, sabia? Quando a Alice Salazar veio ser entrevistada pela gente, ela chegou toda de onça. Mas ela veio de propósito. Não foi não. Ela sabia do podcast. Veio toda de onça. Preparadíssima. Papo de onça, ela já veio. É com isso. onça. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse Papo de Onça. Vamos. Antes disso, se apresentem para nossa audiência. Bom, gente, eu sou Jaiane Aguilar, eu tenho um escritório aqui em Belém. A gente faz advocacia empresarial há mais de 16 anos, atendo empresas, advogo na linha de frente. Hoje sou gestora do meu escritório, sou mãe de gêmeas e fazendo uma vivência aí de empreendedorismo, de estar em rodas de conversas, de estar em conexão com empreendedores. Eu conheci um dos projetos que tem aqui da ACP, né, que é o Conjove, e o Conjove tinha uma história de levar empresários para contar suas histórias. E lá eu disse, meu Deus do céu, só quem tá aqui vai conhecer as histórias desses empresários. E, gente, vocês não têm noção, os empresários paraenses têm histórias que dão no chinelo de qualquer história que você possa ter visto na sua vida. São pessoas que vieram ali de ser ribeirinho, de andar de canoa para virar mega potências empresariais do Brasil. Então a gente disse, por que não levar essas histórias num conteúdo gratuito através da internet? Vamos contar essa história e convidei a Toia, minha sócia, para assumir essa... Toia, sou empresária, apaixonada por sapatos e boas conversas. Tenho uma loja de sapato, uma franquia. E também, por ser apaixonada por boas conversas, estopei esse desafio aí de entrar no Papo de Onça. Como ela falou, a gente conta histórias de empreendedores de sucesso aqui na Amazônia, que tem todo um cenário diferenciado, toda uma logística diferenciada. Cada lugar tem suas diferenças, né? Suas peculiaridades. E aqui não é diferente, então a gente conta histórias de empresários daqui para os nossos empresários, às vezes a pessoa que está começando, quem está querendo aquele pontapé inicial para tomar coragem, algumas dicas do dia a dia. A gente traz também assuntos especializados, né, sobre empreendedorismo para ajudar de forma, como ela disse, gratuita as pessoas que estão no carro, que querem ter um conteúdo qualificado, estão na academia, querem já... Estão pensando em mudar de carreira. A gente fala muito de transição de carreira, eu fiz uma transição de carreira e dicas, né, finanças, marketing, gestão. Em cada episódio a gente aprende um pouco e imagina quem está começando, quem não sabe nada, o quanto não aprende em cada um dos nossos episódios. Perfeito, muito legal. E realmente vocês fazem conexões e contam, acabam trazendo as histórias, né, e um pouco a bagagem de cada um. Eu até brinco, Toia, que a gente não tem não faz transição de carreira, a gente não tem uma carreira linear. Tem uma carreira linear, entendeu? Não tem uma carreira linear. É uma carreira
maneira que a gente foi trazendo tudo que tu viveu, que é único, que é teu, construiu a tua carreira. E é legal essas histórias que vocês acabam... Quantas histórias, mais ou menos, aí vocês já sabem um número de histórias? Já passamos de 140. A última conta que eu fiz foi 130, mas foi no começo do ano, já teve muita A gente iniciou contando histórias e a gente sentiu a necessidade de abordar assuntos. Em alguns episódios a gente começava a ir por uma linha e aí como a gente estava contando a história da pessoa ficava muito longo. Então a gente sentiu a necessidade e a gente montou um novo quadro que é para falar de assuntos específicos, mais um assunto pontuais, determinado, né? Então legal. a gente tem também essa proposta. E dessas histórias que vocês vêm ouvindo, né, de cenários diferentes, de perspectivas diferentes, realidades diferentes, o que vocês acreditam assim que se mantém ainda com o mesmo padrão, do tipo assim, é uma coisa que é muito mais comum dentro dos desafios de empreender? Olha, no meu ponto de vista, uma coisa que eu realmente aprendi muito nessa vivência do podcast foi: todo mundo pode chegar onde quiser, pode ser o que quiser. A gente entrevistou empresários que eu nunca imaginei chegar perto na minha vida, de poder escutar da boca dele a história deles, de pessoas grandiosas. E de repente eu estava do lado dele escutando que a história dele era muito mais simples do que a história de qualquer outra pessoa do mundo. Então a gente acaba enfeitando, criando na nossa cabeça que as pessoas que chegaram lá, que são megas potências, são pessoas que vieram diferenciadas no mundo. E não, elas são pessoas como qualquer outra pessoa. Só que elas focaram, elas tiveram um objetivo, elas seguiram o coração, elas seguiram o sonho. E deu certo. Fizeram as coisas honestamente, fizeram as coisas com a razão. Então, um padrão de comportamento que eu acho que a gente viu foi isso. Pessoas de muita fé. Eu acho que quase todos, né, que tiveram o sucesso são pessoas de muita fé, pessoas que acreditam, que fazem as coisas direito, que respeitam as pessoas. Então, tem uma conexão assim com: se eu faço as coisas direito, eu vou chegar lá, sabe? Então, isso eu aprendi. Eu acho que hoje eu não olho mais pra alguém e digo assim: putz, eu jamais seria como essa pessoa, ou fulano não tem como ser igual aquela pessoa que chegou ali. Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade de chegar nos lugares. Às vezes não tem as mesmas oportunidades. Exatamente. Mas eu também conheci muitas pessoas que não tinham oportunidade nenhuma, como o caso do Paulo Ornella, que era um cara que era um agricultor, depois virou um professor e é um mega empresário. E mora hoje nos Estados Unidos. Ele pensou que a vida dele toda ia ser na agricultura, lá no interior do estado, entendeu? E o que a gente nota também, as pessoas têm os mesmos problemas. Os empresários, eles enfrentam os mesmos problemas, se repetem. Tanto os problemas quanto as inseguranças. A gente às vezes acha, não, ele é super seguro, a gente olha, e eu escuto até de quem escuta o nosso episódio e fala: poxa, eu nunca pensei que o fulano iria ter uma fala frágil, digamos assim, né? Ele tem segurança como todo mundo, né? Então, a pessoa se portar de uma forma que ela vai transmitir aquela autoridade, não significa que ela não tem inseguranças, problemas, e eles são os mesmos. Quando a gente vai perguntar, eles acabam se repetindo. Número 1, gestão de pessoas. Perfeito, porque é exatamente isso. Quando eu, por exemplo, vou fazer um trabalho dentro de uma empresa, a gente vê que os dilemas humanos são os mesmos, né? E eu acho que os pontos que vocês trouxeram também, que eu acho que vem de converger, né, com essa ideia de vocês e das histórias que vocês já acompanharam, é não desistir, né? Eu acho que é o ponto mais importante. Não tem segredo, né? Às vezes a pessoa teve uma sacada, foi uma virada de chave, mas da maioria das vezes é o básico, feijão com arroz, sem desistir todo dia. Sendo feito não tem segredo, é trabalho, não cai do céu, né? Ninguém ficou rico. E às vezes tá na merda, outras vezes vai estar lá em cima. São os ciclos do empreendedorismo. Exatamente. É onde todo mundo desiste, né? Quando tá lá embaixo, não tem mais jeito, é onde é igual aquela figurinha que a gente sempre vê, a pessoa tá cavando, aí tem um monte de diamante, aí um desiste, o outro continua. É isso. É isso aí. Mas eu quero ouvir de vocês, porque vocês vêm da área do direito, ambas? Sim, eu também. Então, ainda né? Mas não trabalha com isso, mas ainda E é uma área tão formal, né? Vocês sabem a formalidade toda que tem o direito, inclusive a própria mesmo
área, quando vocês convivem com muitos advogados, não tem muito essa visão empresarial ou uma visão empreendedora. Eu quero que vocês contem um pouco desse ponto de virada e como é que estar hoje, até acho que o podcast deve ter contribuído muito com isso também, né? Mas o que vocês veem mudando, o que isso, a vida de vocês hoje por buscarem outros locais, até como tu falou, numa associação, que isso também ajuda, o que está transformando na vida de vocês? A minha mudou completamente, né? Eu era advogada, mas eu não tinha escritório, eu era empregada de uma empresa. Então eu não era empresária, não tinha nem porquê, né, ter essa visão. E aí quando eu resolvi virar, eu trabalho a minha mente todos os dias até hoje, porque eu ainda tenho uma mente de mais de 11 anos de carreira sendo empregada. E aí eu trabalho todo dia para que ela vire uma mente de empresária. É muito difícil virar chave. E assim, honestamente, gente, é muito mais fácil ser empregada. Mas muito mais fácil. Assim, é outra vida. Salário na conta todo mês. Então, assim, 18 horas a Deus, né? E é isso. É mais fácil, Eu sempre conto que eu tava viajando com meu marido, e aí ele falou assim, tá, peraí que a gente já vai sair pra jantar, eu vou só pagar aqui, vou fechar meu financeiro, minhas contas de hoje. Eu tava, fiquei olhando pra ele, misericórdia, eu também tenho que fechar. Porque quando eu estava de férias, mas hoje nunca mais isso vai acontecer, né? E aí eu confesso que até que me dá um mini pânico quando eu penso sobre isso, porque, poxa, você ter férias de verdade é um luxo que... Exatamente, mas é interessante porque a mentalidade, o modelo mental empreendedor, ele está sempre no full time, né? Sim. E aí a gente tem que trazer muito equilíbrio para muita coisa. É desgastante, né? Você tá toda hora nisso. Mas, querendo ou não, é melhoria contínua, né? A chave já virou, tanto é que tu já se posicionou, né? Mas essa questão, essa perspectiva que tu está trazendo, ela é muito interessante para o pessoal pensar também, porque a gente tem que estar sempre se trabalhando todos os dias. Quem passou por um processo de transformação, de desenvolvimento, ou fez uma gestão de mudança, tem que estar sempre melhorando, não adianta, né? Isso é inovação. E tu já? É exatamente que começou a tua fala. Eu venho de uma advocacia que é muito formal, tudo escuro, preto e branco, né? Madeira escura, terno, muita formalidade, e eu nunca me enquadrei muito nisso. E não me conectava com pessoas, só trabalhava, conseguia um cliente boca a boca, o cliente vinha até mim, e de repente o mundo foi mudando. Veio pandemia, veio um monte de coisa que fez essas mudanças acontecerem, né? E no momento que eu comecei, não vim de família assim, isso é uma coisa importante, não vim de família que estava no direito, eu sou a primeira advogada da minha família, os meus sócios também são os primeiros advogados da família deles, e não tinha ninguém que apoiasse essa introdução no mundo jurídico. E nós estamos falando de Belém do Pará, que é uma cidade menor, que quando você já tem um sobrenome, você ganha muito mais espaço. Eu não tinha nem sobrenome famoso e nem nome da família no judiciário. Ou seja, eu começo do zero, no nada, do 000. E aí a gente começa um escritório, se volta só para trabalhar, conquista os clientes dessa forma, mas aí a gente descobre em algum momento que nós somos empreendedores, nós temos uma empresa. E a empresa começa a crescer, e a gente não consegue um reconhecimento de mercado, porque não somos conhecidos, né? E a gente começa a ter que virar essa chave, começa a entrar em associações, começa a furar a bolha, né? Porque a gente já tinha a nossa clientela, já tinha um sucesso profissional perante os nossos clientes, né? Uma estabilidade quando eu falo, por exemplo, no funil de vendas, a gente tem aqui a entrada do cliente, a gente tem o pós-venda, né? Então, do pós-venda para baixo, eu estava já maceteada, o cliente que entrava não saía, só que o cliente não entrava porque não me conhecia, então eu tive que começar a fazer essa virada. Se posicionar. E me posicionar. E aí começar a ver também o meu escritório como uma empresa. Então, uma das coisas foi isso. O podcast veio abrir portas para conhecer empresários que talvez nunca iam saber que eu existia na vida. Hoje são meus amigos, são pessoas que a gente sai juntos, que convidam a gente para absolutamente tudo, que se relacionam com a gente. E, em contrapartida, eu tive que começar a fazer gestão de pessoas, a fazer comercial no meu escritório, a trabalhar dentro do escritório como uma empresa. E quando eu percebi que eu não me enquadrava, eu e meus sócios, a gente não se enquadrava nesse universo que estava sendo formado, que era
formado já jurídico, a gente resolveu fazer um processo disruptivo, que é o que a gente está fazendo hoje. Nós não temos a formalidade do terno, do palavreado, porque a nossa clientela do estado do Pará são pessoas simples, na sua grande maioria, pessoas que tu precisa falar a mesma linguagem, que não vão entender o rebuscado ou o jurídico. Eu vou ter que falar isso com o juiz e não com o meu cliente. Leigas, né? Exatamente. E são grandes empresários que não têm essa instrução. São pessoas com a capacidade assim, profissional surreal. Eles construíram coisas que tu não consegue nem acompanhar o raciocínio falando no jurídico com eles. Então, a gente resolveu se transformar para atender o nosso cliente da mesma linguagem dele, fazer essa disrupção, então quebrar paradigmas com vestimenta, com fala, com a forma de apresentação de documentos, entendeu? E principalmente com a nossa gestão de pessoas. Porque quando o meu cliente vê que eu trato as pessoas que trabalham com a gente da forma que ele gostaria de tratar os funcionários dele, eles se conectam com a gente, eles fidelizam e a gente constrói uma história na advocacia diferente do que foi construída a vida inteira. Mesmos valores. Exatamente. E os profissionais liberais, como um todo, não são treinados para isso, né? Então, médicos, dentistas, advogados. Na faculdade não se vê nada disso. Hoje em dia, as escolas mais recentes estão trabalhando isso nas crianças desde pequena, né? Mais, então, as escolas mais antenadas, digamos assim, mais para frente. Exatamente. Já tem isso, mas a gente não estudou isso na advocacia, nem empreendedorismo, nem como se posicionar. Inclusive, a OAB limita a gente até hoje ter essa fala empresarial. A medicina veterinária a gente é testado e outras áreas da saúde a gente é treinado para prestar serviço, não para ser dono do próprio negócio e nem ter essa visão. Até pouco tempo atrás, que é o que acontecia com vocês, o cliente vinha até vocês. Poxa, agora não é mais assim, né? A gente precisa também... Porque a oferta é gigantesca. E quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí tem o Instagram aí, que é o RG atual das pessoas, né? A gente precisa ter um Instagram para se apresentar e é o que as pessoas procuram por primeiro, né? Quando você fala, fulano, deixa eu ver aqui no Instagram. E a gente vai logo atrás para ter uma ideia da pessoa. Então, isso aí tem que realmente mudar. Tanto a forma que a pessoa se apresenta, quanto como ela lida com o seu negócio. E quando a gente, por exemplo, eu tenho uma loja no shopping. E quando eu transicionei aí de carreira, eu tinha ciência que eu teria que ter um Instagram, que eu ia trabalhar nele, que eu ia botar a minha cara no negócio, que era uma empresa, que eu ia gerir pessoas, mas como advogada, ainda que eu tivesse meu escritório, a gente não tinha sido trabalhada para atuar dessa forma. Perfeito. Nossa, meninas, eu amei bater esse papo com vocês, gostei muito mesmo. Acho que a gente ficava aí fazendo muito mais costuras. Não sei, dá pra conversar aqui igual a gente Mas fala. eu já falei, gente, pra elas irem agora. Elas foram intimadas quando forem pra Serra Gaúcha pra gente gravar lá um episódio na TV Cidade. Vai ter o tour das onças, né, amiga? Legal. Eu consigo conectar vocês aí com o meio do mato, com muita coisa diferente, hein? Olha, legal. Nós temos na Serra Gaúcha, né, muitas vinícolas, muitos espaços diferentes. A gente adora vinho, dá super certo. Maravilha, já topamos. Muito obrigada e parabéns pela essa iniciativa e pelo esse fomento desse papo de onça maravilhoso. E espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.